Olá, olá a todos. Estamos novamente aqui na rúbrica do Café Virtual e hoje com uma convidada muito especial. Vocês devem pensar assim, mas a Luísa diz sempre que são convidados especiais. E são, eu só trago convidados especiais, convidados que estão no meu coração e que eu admiro muito e hoje não é exceção. Hoje tenho aqui a Mariana, que ela vai se apresentar, a Mariana Mendes, e vai dizer o que é que faz e partilhar convosco e vocês vão perceber o quanto maravilhosa é a Mariana. Olá, boa tarde, Mariana, tudo bem? Obrigada, Luísa, para já por essa apresentação, não é? E principalmente pelo convite. É um privilégio estar aqui contigo e também é um gosto, como sabes. Bom, passando às apresentações, eu sou a Mariana Mendes, sou coach, formadora, muito dedicada a processos de coach mais para a parte empresarial, portanto, a nível de empresários, empreendedores, a nível de formação, muito ligada àquilo que é o tudo antes de vender, portanto, à comunicação, a preparar as pessoas a nível de mindset para apresentar a melhor solução e por aí fora. Sou criadora de um podcast que é o Tudo Menos Vender, precisamente por conta desse conceito de que vender ninguém se considera, não é? Vendedor. E basicamente lido muito com pessoas que estão a começar os seus negócios, com quem já está no seu negócio e precisa de vender mais e quer ter outros objetivos a nível dos processos de coaching. Portanto, trabalho muito com coaching e com formação. Isso é fundamentalmente aquilo que eu faço e que faço com muito gosto e que me dá muito prazer. E aqui estou. E que fazes muito bem. Eu quis só para baralhar um bocadinho a Mariana, ela vai me matar, mas eu nunca programo nada. Nossa, ela já está a regalar os olhos. Mas já me conheces, também já sabes que eu sou do improviso. Porque a conversa é com mais cerejas e aqui o café virtual é muito isto. É como se eu estivesse no café a falar com os amigos e depois vão-me surgindo as ideias. E não entres em pânico, vamos falar, claro, sem dúvida. Já vi acontecer. Muito bom. Mas corre sempre bem. Falaste que estás muito na parte das vendas, não é? E o vender sem vender. Na realidade, nós estamos sempre a vender, não é? Quando aconselhamos um restaurante e por aí fora. Eu acho que é muito importante nós, e neste caso tu trazermos aqui, como tu explicas tão bem e de uma forma tão maravilhosa, este conceito do vender. Eu sei que a gente falou que se calhar íamos falar aqui de outras coisas, mas eu gostava de pegar aqui nisto, Mariana, porque tu és espetacular nesta explicação e na forma como tu abordas, tão simples, algo que de certeza que há muita gente do outro lado, como empreendedor, como empreendedora, que entra em pânico quando tem que vender o seu produto, quando tem que vender o seu negócio, quando tem que vender a sua atividade. E isso gera stress, não é? E é uma coisa que eu me foco nas emoções e portanto acho que também era importante falarmos aqui neste tema e depois abordamos o outro que estávamos a falar. Pode ser, Mariana? Claro que sim. Ora bem, o podcast também tem um bocadinho esse nome, Tudo Menos Vender, porque vem um bocadinho na continuidade daquilo que é a nossa cultura. Portanto, um vendedor é alguém que está muito associado à ideia de vender a banha da cobra, impingir-te alguma coisa, convencer. E hoje em dia, no meu conceito, e acredito num conceito muito largo de gente que está nesta área, já não é nada disso. Portanto, um vendedor é alguém que está preparado para te apresentar a melhor solução para ti. E ponto, não é? Se vais comprar um carro, o próprio vendedor pode ter objetivos de venda, etc. Mas ele, óbvio, se ele quer vender uma vez e outra e vender-te a ti, depois à tua família, etc., ele vai procurar servir-te o melhor possível. E falei no carro como podia falar de outra coisa qualquer. Portanto, neste momento, cada vez mais, os vendedores têm a noção de que o que interessa não é aquilo que eles querem ou quereriam vender aqui há uns anos atrás, mas aquilo que é o foco do cliente e a necessidade do cliente. Por isso, muitas vezes, a nível de formação e a nível de apresentações, trocamos aqui um bocadinho a história da venda, deixamos de falar em venda e passamos a falar em encontrar a melhor solução, como comunicar esta melhor solução, como apresentar à pessoa de forma clara para que ela também perceba e chegue à conclusão se é ou não o melhor para si, porque no fim nós nunca convencemos ninguém. Cada vez mais as pessoas estão muito conscientes do que querem, do que precisam. Cada vez mais as pessoas são consumidoras e à distância de um dedo clicam e têm 30 mil opções e têm muita informação disponível. Nem sempre toda correta, mas têm. E de facto hoje o vender é uma questão de proximidade, é tudo aquilo que acontece antes de a pessoa aceitar a tua sugestão ou a apresentação que lhe fizeste. É muito a gestão do teu tempo, a gestão da energia, saberes de facto sobre o teu produto, a comunicação com a pessoa que está à tua frente.
é tudo menos vender. Portanto, o vender é quase uma consequência de uma quantidade de coisas que acontecem antes, sobre as quais depois nós formamos e fazemos processos de coaching e por aí fora. Exato. Na realidade, aqui desmistificando, não é? Normalmente as pessoas associam no geral, e quando nós temos que vender o nosso produto, é sempre aquela ideia, ou pelo menos existe esse conceito, e eu tinha esse conceito, ainda estou a trabalhar em mim, que é o impingir. Parece que estamos a impingir alguma coisa a alguém. Na realidade, nós estamos a prestar um serviço, estamos a dar o melhor de nós à outra pessoa e cabe a essa pessoa depois escolher ou não ficar connosco ou seguir para outras paragens. Tu achas que as mentalidades estão-se a reajustar e a mudar em relação a esta história do impingir? Porque eu lembro perfeitamente quando era miúda, vias um vendedor, eu sempre tive esta atitude, via um vendedor e eu fugia para o outro lado, para o lado oposto, porque a pensar sempre, vai-me impingir alguma coisa. E eu sou daquelas pessoas que, quando estou decidida, quero comprar, compro. Quando vem alguém impingir-me, então é que eu não compro mesmo. Mas o conceito mudou um bocadinho, não é, Mariana? Ou está-se a mudar um bocadinho as mentalidades? Eu acho que as pessoas me trazem muito um bocadinho esta herança de que o vendedor é alguém que me vai tentar convencer, acho eu. Eu tive muitos anos na área dos eletrodomésticos e nos eletrodomésticos, nas grandes superfícies, na distribuição moderna, acontece muito haver promotoras nas grandes lojas, nas grandes áreas, normalmente há promotoras. E havia exatamente os dois polos. Havia consumidores que iam para escolher uma máquina e assim que a promotora dizia bom dia, eles corriam na direção contrária, a Luísa, não é? É o Luísa, E não é? havia, exatamente. E havia consumidores de que percebiam à primeira de que a melhor pessoa pós instruir, pós levar a uma solução, era a promotora, porque ninguém conhece melhor um eletrodoméstico do que a Que a promotora da própria sua. promotora. Exato. Exatamente. Portanto, havia um bocadinho as duas coisas. Havia pessoas que faziam questão e que procuravam a promotora até para fazer questões mais técnicas, coisas mais aprofundadas, e havia outras que fugiam da promotora porque achavam que os ia convencer. A verdade é que não, a pessoa tem sempre escolha, não é? Mesmo que ouça alguém que é entendida e percebe da matéria, só tem a ganhar com isso, porque no fim tem sempre dizer que não. Não me interessa, não é agora, o que for, não é? A pessoa tem sempre escolha. Sim, e a escolha é sempre do consumidor e é sempre a escolha final, sem dúvida. O stress que gera enquanto empreendedor, porque nós somos as duas empreendedoras e de certeza que há N empreendedores que nos estão a ouvir, e o stress que gera, nós gostamos do que fazemos, nós sabemos que o que fazemos entrega mais-valia ao consumidor, ao cliente, conforme seja os casos, mas é essas nossas expectativas e acharmos que a concorrência é melhor que nós e que na realidade o estarmos nós podemos entregar conteúdo, não é? E depois na realidade quando chega a hora de vender ficamos todos apertadinhos e todos muito encolhidos. O que é que tu aconselhas aos empreendedores que nos estão a ouvir? Uma dica, porque não vais dar as dicas todas, porque eu digo já que a Mariana faz processos de coaching e tem, inclusive, em breve vai ter aqui o curso dela lançado, não é? O curso dela está quase aí a arrebentar. Mas eu acho que é importante porque eu acho que é o medo de muita gente e muita gente se vai identificar com isto que nós estamos a falar e às vezes é só uma dica que faz toda a diferença. O que é que tu dirias, Mariana, quem está a ouvir? Olha, eu acho que esse receio tem tudo a ver na maior parte dos casos, depois tudo espremido vai se resumir sempre ao medo da rejeição. As pessoas têm um medo brutal de ser rejeitadas. Mais ainda quem é empreendedor, porque conhece de sobremaneira aquilo que está a vender, sabe que é a melhor solução, que é espetacular, portanto sabe de tudo, de A a Z, está convencidíssima que aquilo é a melhor solução, mas se de frente encontrar alguém que lhe diz não ou ainda não, é quase como destruir tudo aquilo em que a própria pessoa acredita e sabe, não é? E então eu acho que é esse medo da rejeição que nos faz tremer quando estamos a vender, e digo que faz, porque obviamente não estou isenta disso, embora o meu processo seja diferente, mas são medos diferentes, mas cada um à sua maneira. O que é que eu aconselho? A melhor dica que eu posso dar, muito resumidamente, a todos os empreendedores, seja quem for, que queira apresentar uma ideia, dar-se ao não. Ou seja, a melhor forma que nós temos de ultrapassar a rejeição é dar-nos ou não, é colocarmos a nós próprios em situações em que sabemos que a pessoa vai dizer que não. E ótimo, porque assim já disse que não, eu já estava preparada, já sei porque é que ela disse que não, já estou preparada para a próxima. Venha ao próximo, não é? Venha ao próximo. Porque baixa as expectativas, não é? O facto de nós podermos saber gerir o não e elevar a nega, não é? Porque é sempre aquela, basta-nos autoestima, vem-nos logo todas aquelas crenças de que se calhar não estamos a entregar o conteúdo como deve ser ou que não somos capazes de fazer o que estamos a fazer. Essa análise é fundamental, mas depois também é perceber que de não em não tu tens uma média.
Em quantos nãos é que tens um sim? Ok, então 100 de cada 10 eu tenho um sim, tenho que fazer 100 para ter 10 clientes. Essa métrica adoro, porque é verdade, isso é verdade. Parece que é só uma folha de Excel, mas na realidade isso é só nós continuarmos, porque há sempre pessoas em que nós podemos ajudar, não é? Portanto, em vez de ajudarmos, falarmos só com 10, temos que falar com mais, não é? E por aí fora. E quando tens um não, é perceberes o porquê do não. Isso muito frontalmente para o cliente ou para a pessoa, ou seja que situação for. Disse, olha, permita-me só mais uma coisa. É não, efetivamente, porquê? E não lhe pergunto mais nada. E a pessoa vai te dizer porquê é que disse. Da mesma forma que quando há sucesso, também devemos perguntar porquê que é o sim. Olha, porquê que o levou efetivamente a comprar este curso? O que é que o levou efetivamente a avançar? E eles vão-te dar dicas preciosas para tu usares nos próximos. Maravilha, É olha, tudo uma essa questão dica de é espetacular. comunicação. Sim, sim. Porque é muito medo de perguntar, não é? Está sempre à espera, tem sempre o receio, mais uma vez, do não em todas as circunstâncias. Olha, essa dica é espetacular, não é? De perguntar no sim, também Sim, perguntarmos porque é que a pessoa nos escolheu a nós, porque é que escolheu o nosso serviço, porque é que escolheu o nosso curso, não é? exatamente. E vamos ser sempre surpreendidas, porque aquilo que achamos que estamos a fazer bem, há muito mais coisas que estamos a fazer bem e que não valorizamos, e depois é o feedback dos outros que nos dão essa bagagem, esse alavancar de confiança que é fundamental. É engraçado essa história do sim e do não, porque eu vejo, tu acabaste de dizer, vejo sempre o foco aqui na gestão do stress enquanto empreendedor, não é? E também na Uhum. autoestima. Acho que são duas coisas que mexem muito. O não, realmente, esse ponto de vista que tu estás a dizer, não é? Aprendemos a ouvir o não e percebermos que em X não vem não sei quantos sims, dá logo aquele alívio no stress e perceber, ok, isto não funcionou agora, mas vai funcionar no próximo, e siga e vamos continuar e também perceber porque é que levamos um não, que é para nós melhorarmos enquanto empreendedores, vendedores, não é? E essa do sim, dá-me aqui porque na realidade nós focamos-nos sempre no que corre mal, não é? Olhamos sempre para o que corre mal. E o que corre bem pode-nos aumentar a autoestima e ainda nos pode reforçar mais e nós conseguirmos perceber estrategicamente em determinadas situações o que é que nós devemos utilizar no como costuma funcionar e aplicarmos isso. Tu achas que as pessoas, no geral, quando vão ter contigo, porque não conseguem vender, porque têm medo de vender, porque acham que estão a impingir, qual é o primeiro bloqueio? Qual é a primeira coisa que tu detectas logo quando as pessoas chegam aos teus processos de coaching em relação às vendas? Tem muitos, tem vários fatores, obviamente, mas tem dois em que assenta grandemente, eu diria dois grandes grupos. O primeiro deles é, de facto, a baixa autoestima e o medo da rejeição e da não aceitação, e são pessoas que levam, ou seja, a confiança delas não é construída de dentro para fora, é de fora para dentro, e então qualquer rejeição mata ali a situação de forma quase às vezes drástica. Portanto, são pessoas cuja confiança é construída de fora para dentro. Essa é a primeira. A segunda são pessoas que têm uma relação muito difícil, vamos dizer, conturbada com o dinheiro. Quando a pessoa tem uma relação conturbada com o dinheiro, ou não tem a relação certa com o dinheiro e com o valor e com o preço, é sempre muito mais complicado. É sempre falar, é quase como se apresentassem tudo, aquilo é tudo excelente, mas quando chega a altura de pedir um valor, cobrar, ui, vem tudo ao de cima e começa a respirar e metem os pés pelas mãos e já dizem ao próprio cliente, mas lá se quiserem pensar, Exato. Depois falamos mais não. tarde. Um dia destes a gente fala, não é? Mas Exato. isso é muito comum, não é, Mariana? Na tua experiência, É, tu vês muito isso, não é? Que vêm as crenças todas ao de cima, não é? sim. Do não ser capaz, do não conseguir, e depois também faz com que as pessoas acabam por desistir de empreender e achar que o que têm para entregar não tem interesse, não é? Mas ao fim e ao cabo somos nós, é engraçado estarmos a tocar aqui também neste tema, porque somos nós que nos boicotamos a nós próprios, não é? E para além de sermos empreendedores, antes disso somos mulheres ou homens, não é? E que temos uma quantidade de crenças que tu falaste aí no dinheiro, tem a ver muito com a abundância e de nós aceitarmos o dinheiro como algo que é necessário para a nossa vida, algo bom. E algo que tem que ser cobrado, não é? Porque na realidade tu prestas um serviço e tem que haver alguém em troca. Tu sentes que as pessoas às vezes até chegam
a querer baixar os valores ou até nem querer cobrar precisamente por causa deste pensamento que eu te estava aqui a partilhar contigo? Porque também era muito cultural, não é? Tudo o que sejam terapias, coisas holísticas, coisas que não são propriamente tangíveis, fica muito difícil. Nós vimos de uma cultura das bruxas, não é? Das bruxas, das ciganas, de ficarem com a cor das pessoas. Tudo isto está muito no nosso ADN. Uhum. Então, quase que cobrar por uma coisa espiritual não é espiritual. Exato. Não é? Existe assim um bocadinho este sentimento. E obviamente que não, porque nós também vimos de um tempo, olhando muito mais para trás, Uhum. em que as sacerdotisas ou as conselheiras de cada tribo e de cada região tinham os víveres que lhes eram fornecidos, as comidas, as coisas eram fornecidas porque elas tinham aquela função de ficar e proteger de alguma forma espiritual e serem orientadoras espirituais. Uhum. E hoje em dia isso já não existe, não é? Ninguém te vai Sim, trazer arroz a casa, temos todos que ir ao continente, faça exatamente. publicidade, Sim, mas é temos todos que ir verdade. ao supermercado e, obviamente, as coisas têm que ser pagas e as coisas têm o seu valor. E as Sim. terapias, como solução, têm o seu valor e as pessoas e pagam. Eu vou-te dizer que é mais, de facto, uma crença hum, de quem vende do que de quem está disponível a ter a solução disponível. Perdão, a ter a solução na mão Sim. e a Mas na procurar. realidade, nós, enquanto estamos a vender, o facto de já vacilarmos e não, isto passa para o outro lado, não é? Isto energeticamente, e pegando aqui nesta parte mais holística que também estavas, energeticamente também passa para o outro lado e o cliente sente, não é? Basta num olhar, na posição do nosso corpo, no sorriso, até em algum vocabulário. Eu queria pegar aqui porque tu já me deste várias dicas, não é, Mariana? E é aquela palavra que é espetacular, porque nós apresentamos um texto à Mariana, ou ela assiste a algo que nós fazemos e ela põe uma palavra só. É que parece que é uma palavra que nós achamos que tem que ser sempre muito elaborada, algo assim, mas ela põe ali uma palavra e muda o sentido de tudo aquilo, torna tudo mais cor-de-rosa. E cor-de-rosa não é pintar, fazer com que não é estar a dissimular, mas é cor-de-rosa para quem está a transmitir, não é? E quebrar estas crenças. Tu achas que as palavras aqui fazem a diferença, Mariana, ou só sou eu que sinto isto? Não, fazem especialmente, se me permites, estamos sempre a falar no mesmo, mas especialmente nas terapias, porque quando nós usamos expressões tipo transformação transpessoal, desenvolvimento, papapá, o coaching é um chavão que a maior parte das pessoas nem sabe o que é, portanto, posso dizer que 90% das pessoas que eu tenho em processo vêm todas aconselhadas de alguém que disse, olha, fui e resultou, porque de facto ninguém hoje quer coaching, ninguém compra, o que é lá isso, não é? Sim, Portanto, sim. e o que é que acontece? Muitas vezes no nosso vocabulário nós esquecemos que temos que, seja o que for que estejamos a comunicar, nós temos que falar para crianças de 6 anos e de 80. E o de 6 anos tem que conseguir dizer ao amigo o que é que nós fazemos e o que é que nós estamos a vender. Portanto, é claro, a coisa tem que ser clara, tem que ser simples e estes chavões que nós estamos tão habituadas e que fazem tão parte da nossa rotina e do nosso dia a dia, acho que nos atrapalha. E às vezes nos atrapalha mais quando temos consciências disto, porque depois estás a falar em transpessoal e lembras-te que eu não devia dizer transpessoal e começas ali à procura de significados e de sinónimos e etc. E estragaste a comunicação toda. Já foi tudo, né? Já se perdeu o livro. Pronto. Mas é tudo um processo, é tudo perfeitamente normal. Portanto, nós vimos dessa crença, nós vimos desta cultura, não é? É tudo perfeitamente normal. E a questão aqui é que é possível. É possível comunicar bem, é possível comunicar com confiança e descontrair, ir aprendendo e dar-se ao não. E não Sim, desistir, porque aquilo que eu vejo muitas vezes, especialmente na área do empreendedorismo, é que as ideias são excelentes, os projetos são excelentes e por falta de comunicação ajustada a coisa não se dá. E depois, pronto, quando não se dá, a pessoa tem que ir à procura de outros recursos, não é? Para sim. continuar a ter que ir às compras. Exato, e depois aí do empreendedor frustrado passa-se para um indivíduo frustrado, para um indivíduo com autoestima em baixo, com stress, com ansiedade, que nem consegue dar-se a si nem aos outros enquanto ser humano, porque depois vai perdendo aqui o acreditar em si, não é? Por isso, desde que conheci,
comecei a olhar para as vendas de uma forma, com esse sorriso que tu tens, não é? Ainda há aqui muito trabalho para fazer, mas é mesmo, é olhar para as vendas como nós bebemos água, porque mal comparando, porque na realidade tu trazes sempre muitos exemplos práticos do dia a dia que nós fazemos com os nossos filhos, com familiares e com tantas outras coisas. Mas depois realmente vender o que é nosso, não é? Da parte do negócio torna-se sempre mais difícil. E se encararmos isto como um serviço ao próximo, como poder ajudar o próximo e dar o nosso melhor, e como tu disseste, é a consistência também e nunca desistir. Acreditem quem está aí a ouvir-nos, a Mariana tem eu não sei como é que ela faz isto, não é? Cá está, ela vende sem vender, que é maravilhoso, e ensina-nos a estar neste eu estou a desmistificar muito o facto do impingir, não é? Eu venho, como estávamos a falar, eu vi muito essa história do impingir e, na realidade, a venda é algo necessário. Nós vivemos numa sociedade que existe troca, e existe troca com venda, com troca de dinheiro, e acho que é importante empreendedores que nos estão aí a ouvir fazer este clique. Portanto, ouçam o podcast da Mariana, não é? Que ela dá imensas dicas. Mariana, aparece-te mais empreendedoras ou empreendedores? Inicialmente eram mais mulheres, de facto. Agora estou a ter mais homens em processo. Acho que os homens estão a abrir também um bocadinho a mente, não é? As mulheres às vezes são mais dadas a estas coisas que não sabem muito bem explicar, nós vamos mais pela intuição. Agora, por conta dos testemunhos do passa-palavra, de facto há muitos homens a perceber que têm um objetivo, querem lá chegar, e isto com ajuda é mais fácil e mais rápido, não é? Como ter um coach, ou como ter um PT no ginásio, ou como ter uma nutricionista para perder peso. Tudo se faz, mas com alguém que te orienta é mais rápido e mais depressa. Exato, é não ir por curvas e contra curvas, vais em linha reta e é muito mais fácil. Normalmente são as pessoas que te procuram vão primeiro com o foco da venda ou vêm logo com a ideia de que têm que mudar o mindset, têm que mudar algo nelas? Não. Normalmente quem vem cheio de razões externas, não é? A culpa é do mercado, a culpa é da minha empresa, não dá formação, não dá apoio. Eu sou um vendedor, sou um solitário, porque se eu pareço bipolar, dou a cara aos clientes por um lado e depois tenho que ir defender os clientes para dentro da empresa e depois a empresa diz que os clientes não têm razão. Enfim, cada um traz a sua mala, não é? A sua bagagem, mas existe muito o outro, o parar e sentar e a autorresponsabilização é quase a primeira, segunda, às vezes terceira sessão. Há pessoas que são mais rápidas a perceber, até porque se tomam a atitude de fazer um processo deste género, portanto sabem que alguma coisa depende delas, mas ainda não perceberam muito bem o quê, porque não sabem muito bem o que é que têm que fazer diferente. E então o valor é esse, não é? O valor é descobrir o que é que está ao teu alcance, o que é que vai fazer, o que é que vais fazer diferente para ter resultados diferentes também. E na realidade é simples, não é? Porque cá está, com a tua ajuda e o passo a passo, na realidade é simples. Porque antes de sermos empreendedores, antes de sermos vendedores, antes de sermos terapeutas, somos homens e mulheres, não é? Com tudo o pacote todo vem, não é? Com as crenças, com as emoções que temos. E isso vem para nós, para o dia a dia, como empresário, quer seja a trabalhar com contra de outro, ou que seja empresários e empreendedores, que é um bocadinho mais solitário às vezes. Tu achas que as pessoas conseguem perceber que abrindo o caminho contigo, abrindo que realmente temos que mudar mindset, aprender mais técnicas de venda, há aqui uma expansão do ser humano, ou seja, faz aqui um clique e vem esse sorriso que tu estás, quem está a ouvir não vê, não é? Mas depois se quiserem ver no YouTube este sorriso da Mariana, e que eu acho que isso faz a diferença, não é? Porque muitas das vezes vemos a parte profissional, vemos como tudo muito, muito mesmo reto e que as coisas têm que ser by the book, mas se humanizarmos, isto tudo era para aqui que eu queria chegar, se humanizarmos a venda, faz toda a diferença também, não é? Toda a diferença, e é curioso falar nisso porque de facto a primeira transformação que se nota é a nível da família. Ou a família ou o círculo mais fechado. Portanto, aquilo que seja a família nuclear, a família de casa, esses são os primeiros a notar as diferenças e depois no fim já os chefes e os clientes e usam muitas expressões como você está diferente, aconteceu alguma coisa, cortou o cabelo. Não. Muito bom. Tenho muitas reações dessas no final dos processos, porque de facto existe esta coisa do coaching em que tens a oportunidade de parar
não é? Não é mais do que isso, é um parar e olhar para as coisas certas e para aquilo a que tens que dar resposta no teu dia a dia, vai sempre influenciar todas as outras coisas, não é? Porque nós não somos um todo, não é? E influencia muito a relação com os filhos, a relação em casal, a forma de olhar para o dinheiro, aquele segundo grupo que vem com uma má relação com o dinheiro. Isto traz sempre um grande peso a nível familiar, se as coisas não estão bem claras, é porque tu gastas isto, porque eu gasto menos, porque gastas mais que eu, porque. Não é? Portanto, são sempre situações que trazem com elas uma grande bagagem. Bagagem essa que depois se vai dissipando e vai mudando drasticamente quando a pessoa toma outras atitudes, não é? Percebe o que é que quer fazer. Sim, eu quis trazer isso porque às vezes as pessoas têm muita noção que estão só focadas naquele ponto, não é? Eu quero vender, neste caso é o que estamos aqui a falar, mas esquecem-se que depois há todo uns bastidores em nós, há todo histórias e toda a nossa vida, tudo o que nós trazemos, toda a nossa bagagem que influencia e que influencia-nos os nossos comportamentos, quem está à nossa volta e na realidade não é só a venda, não é? Se nós mudarmos aqui o mindset, mudarmos aqui a nossa perspectiva enquanto uma quantidade de coisas, tudo se torna mais fácil e maravilhoso de se conseguir. E não só, é tirar o peso, eu quero frisar muito isto, porque eu sentia muito o peso da venda, não é? É tirarmos o peso, porque de certeza que há pessoas que estão aí desse lado que se identificam com o que eu estou a dizer, que é ai, que horror, agora tenho que ir vender. Ai, agora que uma pessoa perguntou-me o preço e agora o que é que eu respondo? Como é que é? Até foi a pessoa que veio ter comigo, não é? Mas agora como é que é? Eu vou ter que dizer, e digo e não digo, e depois a pessoa se calhar não tem nas terapias acontece muito isso, as pessoas precisam de ajuda, não é? E às vezes as questões financeiras, pronto, e nós pensamos, ai, mas é o nosso trabalho, não é? E se a pessoa nos procurou, nós continuamos a ajudar, não é? Porque é a tal da troca, mas temos que mudar isso em nós enquanto Luísa, enquanto Ana, enquanto João, enquanto Pedro, temos que mudar em nós pessoas, não é? Enquanto indivíduos, para depois podermos então o vender e ser mais tranquilo. Mariana, diz-me uma coisa, tu tens os processos de coaching, que era o que tu estavas a dizer, não é? Onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, nas redes sociais, no Mariana Sales Coach, no Insta e no Facebook. Também tenho um site que é marianamendes.eu, de eu, Europa, marianamendes.eu. E nas redes sociais e no podcast do Tudo Menos Vender, onde também estou agora a preparar a segunda temporada. E onde me encontrar, se quiserem, se precisarem, e com certeza que estarei cá aí para ajudar e ao dispor. E queres contar a novidade que vem por aí? Então, estou a preparar um curso chamado Tudo Menos Vender. O curso esse vai começar a 31 de outubro, que se baseia muito na relação com os clientes e a forma como vemos os clientes, porque pegando aqui, embora seja uma formação introdutória, é uma base de reconhecimento do meu cliente. Os clientes não são todos iguais, eu não me comporto da mesma forma com todos os clientes e há que ajustar a cada um à sua forma. E então é uma formação muito assente nisso. Vai começar dia 31 de outubro. Pelo meio ainda vai ter duas masterclasses, dia 18 e dia 20, salvo erro. Mas se me acompanharem nas redes sociais, depois estão lá todos os detalhes. Nós vamos deixar aqui os links para as pessoas poderem se inscrever para a Masterclass e poderem contactar contigo. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast e aqui no canal do YouTube. Para quem está aí desse lado e está a pensar, então, mas a Luísa costuma falar em terapias, em desenvolvimento pessoal, em aromaterapia e trouxe uma convidada nas vendas. Sim, trouxe uma convidada nas vendas, precisamente por este motivo que eu vos disse aqui, porque eu também tinha e tenho ainda questões com as vendas e acho que todos nós estamos sempre a vender alguma coisa, mesmo que não sejamos empreendedores, e sobretudo porque algo que eu estou sempre a dizer que é, não é só com uma técnica, seja com a aromaterapia, seja com o reiki, seja com constelações familiares, seja com coaching, é um conjunto de técnicas que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia que nos complementam, que nos ajudam a evoluir, não é? E, portanto, aqui com esta aprendizagem em relação às vendas, nós vamos conseguir gerir melhor o nosso stress enquanto empreendedores, enquanto vendedores, assim também vamos ser melhores pessoas para connosco próprios, vamos estar melhor, portanto, há aqui um autocuidado também, portanto, isto está tudo interligado. Daí eu ter convidado a Mariana, para além de eu saber que ela tem um trabalho espetacular e admiro-a bastante, e quis muito que vocês a conhecessem e percebessem que todos os mundos estão interligados. Eu não defendo
que só a aromaterapia é que funciona, ou que só o reiki é que funciona, ou a mesa radiónica, ou que só a Luísa é que consegue entregar valor às pessoas. Não, há um conjunto de coisas que podemos fazer e podemos melhorar como seres humanos. E eu acho que aprender sobre as vendas é uma delas, nem que seja para convencer os nossos filhos quando eles nos pedem alguma coisa e nós tentamos convencer do contrário, não é? Quem diz os filhos diz o marido, o amigo, seja o que for, não é? É engraçado. A Mariana deu um exemplo aqui outro dia, que eu vou tentar contar o exemplo sem trazer nomes e sem sem estar assim muito nas vistas, que é na realidade, imaginem que vocês têm um amigo, Mariana, depois tu emenda-me se isto não está bem, eu não te vou puxar para contares a conversa, porque depois tu vais-me matar, porque nada, isto é programado, mas eu acho que isto é importante, esta história, porque dá para perceber o quanto a Mariana explica as coisas de forma simples e o quanto isto nos pode ajudar, que é, imaginem que vocês estão num grupo de amigos e vocês têm na cabeça que querem ir jantar fora, mas os amigos querem jantar em casa, ok? E como é que nós fazemos, Mariana? Nós damos-lhes a entender que eles estão a escolher. E então entramos e dizemos: como é? Preferem sushi ou indiano? Pronto, e já estamos a jantar fora, não é? E vamos jantar fora. Basicamente, o que é que eu queria? O meu objetivo está concretizado, que é não ter que fazer comer para aquela gente toda. E no fim, eles têm a sensação, começam todos a discutir, no fim alguém há de chegar a um consenso, e se houver um triste que se lembra, mas porquê é que não comemos em casa? Não, já estão os outros todos a pensar onde é que querem comer. Se vão para um lado ou para o outro, não é? Basicamente o meu objetivo foi cumprido. Às vezes só temos é que lhes dar escolha, mesmo que a escolha não seja efetivamente e é tão simples, não é? Esta história que eu consegui que a Mariana contasse a história sem estarmos a falar em pessoas. Mas é nada como ela explicar, que ela explica isto muito bem de uma forma tão fácil, não é? Que a gente ouve e realmente isto é fácil. Nós já fazemos isto, mas podemos trazer isto mais ao consciente e fazer isto de uma forma mesmo muito, muito simples. Mariana, quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade e eu ter-te, pronto, mudámos aqui um bocadinho a linha da conversa, mas pronto, quem me conhece já sabe que eu não faço nada programado, é muito difícil, e a Mariana tocou aqui num ponto que eu acho que é fundamental, que é esta história das vendas, porque na realidade estamos sempre a vender, mesmo não tendo até um negócio próprio, estamos a vender ideias, como tu disseste, nem que seja ao marido ou ao amigo e por aí fora. Sigam a Mariana nos links que eu vou passar em baixo, eu vou deixar aqui nas descrições. Sigam o trabalho dela, porque ela dá dicas espetaculares. Mariana, quero-te agradecer do fundo do coração a tua disponibilidade, a forma doce como tu falas nas vendas. Eu já vejo as vendas como uma forma, algo muito doce e aprazível, e portanto isso modificou a minha vida. Muito obrigada, Mariana. Obrigada eu pela oportunidade, por me dares a tua audiência, por me dares o ouvido da tua audiência. Obrigada eu e vemo-nos por aí com certeza e estamos cá. Obrigada de coração. Tudo bom para todos e para todos e todas, muitas e boas vendas. Hein? Sigam a Mariana e obrigada por estarem aí desse lado. Um beijo a todos e acreditem em vocês.